Agora, constatamos que Jesus havia convencido completamente cada crente que cria nele. Como ele disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A um estranho não seguirão." E vimos ontem à noite, ao falar sobre o que Deus disse que ele seria quando viesse, o que o profeta falou, que ele seria um profeta de Deus. "O Senhor, vosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim." E eles sabiam que o sinal do Messias seria o de um profeta. Aqui, há algum tempo, conversando com um rabino sobre um homem, John Ryan, que era cego há 20 anos e recuperou a visão, ele mendigava nas ruas de Fort Wayne. Esse rabino me chamou e interrogou: "Com que autoridade você abriu os olhos de John?" Respondi: "Eu nunca abri os olhos dele." Ele indagou: "Bem, como você fez isso?" Respondi: "Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus." E ele disse: "Longe de Deus ter um filho, como poderia um espírito ter um filho?" Eu disse: "Rabino, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. O senhor creria nos profetas? Seria difícil para o senhor crer nos profetas?" Ele respondeu: "Claro, eu creio nos profetas." Eu indaguei: "De quem Isaías falou no capítulo 9, verso 6, quando disse: 'Um menino nos nasceu, um filho se nos deu'?" Bem, ele disse: "Esse era o Messias." Eu interroguei: "Qual é a relação do Messias com Deus?" Ele respondeu: "Ele é Deus, o ungido." Eu disse: "Mostre-me um lugar onde Jesus tenha falhado, ou que ele não haja mostrado que era o Messias ungido, o Senhor vosso Deus." E ele respondeu: "Bem, ele era um ladrão." Perguntei: "Como ele era um ladrão?" Ele respondeu: "Ele roubou o milho do milharal." Eu afirmei: "Rabino, sua própria lei diz que um homem pode passar por um milharal e comer o que quiser. Ele só não pode levar nada em um saco." Ele nem sabia disso, sendo um rabino. "Ele não pode levar nada, mas," eu disse, "ele não roubou." Sabe, aquele rabino ficou parado ali por alguns minutos e eu interroguei: "Rabino, o senhor não crê que era isso?" Ele respondeu: "Olhe, Senhor," disse, "se eu pregasse isso, eu estaria lá na rua mendigando." Eu declarei: "Prefiro estar lá mendigando e bebendo água de um riacho do que comer frango 3 vezes ao dia com meu nome em letras douradas neste templo aqui e saber que estava errado. Prefiro ser verdadeiro." E ele começou a chorar e se virou e disse: "Te vejo mais tarde." Eu disse: "Você não está sendo honesto comigo, Rabino." Ele disse: "Eu creio que se aqueles sacerdotes do templo tivessem dado ouvidos a ele, estaríamos melhor hoje." E eu repliquei: "Então você crê." "E quanto a isso?" Ele afirmou: "Eu creio que ele foi um bom homem." Eu interroguei: "Rabino, você crê que ele foi um bom homem?" Disse: "Irei mais longe com você. Creio que ele era um profeta." Eu disse: "Isso é tudo o que eu queria que você dissesse." Então ele afirmou que ele era o Filho de Deus. E então, se ele era um profeta, ele não pode mentir. Portanto, você crê que ele era o profeta, o Filho de Deus. Ele mostrou o sinal do Messias. E ele não quis mais falar comigo e entrou no recinto. Oh, irmão, o que o amor ao dinheiro pode fazer? O que o amor a alguma forma eclesiástica pode fazer? Mas o que o amor de Deus pode fazer a um coração que está disposto a se render à vontade e às maneiras de Deus? Jesus tinha provado para eles, disse: "Se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiam em mim. Mas se eu faço as obras, então ouçam as obras. Se vocês não podem crer em mim," eles disseram, "ele, sendo homem, faz de si mesmo Deus." Ele respondeu:
Se eu faço as obras de Deus, então o que vocês têm a dizer sobre elas? Em outras palavras, agora vemos que ele fez essas coisas, esses sinais e maravilhas diante deles, e muitos deles os gentios não viram porque não sabiam nada sobre a vinda do Messias, mas os judeus e os samaritanos viram aquele sinal messiânico. E assim que o viram, disseram: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A mulher no poço disse: Sabemos que o Messias virá e fará essas coisas, mas tu deves ser seu profeta. Jesus disse: Eu o sou. Oh, nunca houve um homem que pudesse dizer isso, exceto ele, e nunca poderá haver outro, porque ele foi o único. Isso é certo. Agora, eles falharam em ver isso, e quando viram, zombaram e disseram que ele estava fazendo aquilo por meio de um espírito maligno, que era Beelzebu. Em outras palavras, Beelzebu é um demônio, ou seja, que o poder era do diabo, que ele era um adivinho, e alegaram que ele era um adivinho porque podia perceber os pensamentos em suas mentes e lhes dizer: Por que arrazoais em vossos corações? Eu te vi quando estavas debaixo da árvore. Seu nome é Simeão, o nome de seu pai é Jonas. Bem, disseram que ele era um adivinho. E Jesus disse: Eu vos perdoo por dizerem isso, mas um dia o Espírito Santo virá, e falar contra ele não será perdoado neste mundo nem no mundo vindouro. Então, a seriedade que enfrentamos neste dia no tempo do fim, falando sobre o tempo do fim, o sinal que foi dado a Ló em seus dias, apareceria novamente nos últimos dias. E Jesus, estando lá naquele momento, realizando-o, e eles disseram, falando sobre os dias passados, ele repreendeu as cidades e lhes falou da sua incredulidade e da dureza de seus corações. E então, finalmente, ele começou a lhes falar sobre Deus. E Deus, em todas as eras e em todos os tempos, sempre realizou sinais e maravilhas entre o seu povo. E em nenhum tempo ou era, quero que qualquer historiador volte comigo até o concílio de Nicéia, ou ao concílio antes de Nicéia, através da história, e descubra se em qualquer tempo, desde Lutero, Martim, John Smith, Moody, Sankey, Calvino, Knox, Spurgeon, cada vez que eles tiveram um verdadeiro derramamento de avivamento, eles tiveram o poder de Deus manifestado entre eles, com sinais, maravilhas, o falar em línguas, demonstrações, cura divina e assim por diante. Não houve uma vez sequer, e toda vez que eles iniciavam um avivamento, alguém se levantava e começava uma organização depois disso, e isso morria e nunca mais voltava. Examinem as escrituras, examinem a história e vejam que todas as vezes que organizaram a religião cristã, ela morreu ali mesmo e nunca mais ressuscitou. Não pode. Ou Deus vai liderar a igreja, ou seja, o Espírito Santo vai liderá-la, ou o homem vai liderá-la. Se você escolher um homem, vá em frente. Deus simplesmente tira sua igreja para fora. A coluna de fogo segue adiante e a igreja se move com ela. Ele tem pessoas em todas as igrejas, em todos os tipos de igrejas. Se um homem é católico e depende da igreja católica para a salvação, esse homem está perdido. Mas se ele é católico e depende de Jesus Cristo para a salvação, pela fé você é salvo, e isso pela graça de Deus. Seja ele batista, pentecostal, seja o que for. É a nossa fé pessoal na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Nunca trace linhas divisórias por organizações. Cremos que todas as pessoas têm o direito de ser cristãs. Quem quiser, venha. Não importa a cor, o credo, o que ele seja. Se ele é um crente no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como Salvador pessoal, ele é salvo pela fé. Essa é a graça de Deus que o chamou.